Então tá, pessoal, mais uma vez boa noite. Eu vou começar a aula então. Ah, eu queria saber de toda a turma, mas como só tem vocês aqui, se vocês chegaram a fazer aquela atividade que eu tinha deixado, se vocês conseguiram fazer, vocês Boa podem me noite. enviar no chat qualquer coisa. Conseguiu, Stephanie? O quê? Atividade, né? Tu já tinha postado, né, a tua atividade. Sim, consegui. Sim, acho que teve mais pessoal que não fez, mas eu vou ter que ver. Acho que eu vou espichar o prazo um pouquinho mais da semana que vem. Tá. Então eu vou. Prof, Oi, pode falar. não sei se adianta espichar o prazo. Mas, pois é, eu vi que acho que o pessoal andou nem entrando na disciplina, né? Eu não sei se toda semana o pessoal entra e olha o que é postado. Por exemplo, hoje é terça e tem atividade para entregar amanhã na quarta, eu vou olhar a atividade, o que que é para fazer na quarta de manhã. Tá, Se der entendi. tempo, eu entrego na quarta, senão só Deus sabe quando. Sim, entendi. Eu vou deixar mais uns dias. Talvez o pessoal se organiza, né? E faz. É que é uma atividade bem simples. Eu tinha organizado uma atividade por semana, mas eu acho que eu vou fazer cada 15 dias, como a gente está tendo essa aula via Meet. ah, eu vou deixar só a cada 15 dias. Então vão ser duas atividades só e depois a prova, né? Enfim, acho que vai ser melhor assim. Então hoje eu vou passar para vocês a continuidade do conteúdo sobre a cidade, tá? A geografia urbana. E eu vou disponibilizar mais tarde, então, no Classroom, lá na plataforma para vocês, para quem quiser dar mais uma olhada, enfim. E aí essa semana eu vou deixar. Não vou deixar atividade nova, tá? Eu vou deixar a atividade que tinha semana passada para quem não fez conseguir fazer. Boa noite para quem está chegando agora. Eu vou começar então o conteúdo de hoje, tá? Vocês estão conseguindo ter acesso aos slides? Tá, então tá, pessoal. Como vocês não conseguiram acessar os slides, eu vou eu vou explicar um pouco do conteúdo, tá? Hoje e depois eu vou deixar disponível para o acesso de vocês lá na plataforma, tá? Quem não conseguiu entregar a atividade que ficou faltando, não olhei ainda, mas eu vou deixar o prazo maior, então, tá?
Até semana que vem. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as definições do espaço urbano, tá? Como que os estudos urbanos, eles acontecem nas definições de cidades, tá? Então, aqui eu vou identificar alguns conceitos que se referem à análise do espaço urbano e também ao conteúdo dos espaços urbanos, tá, pessoal? Então, vamos lá. O sítio urbano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a definição de sítio, tá? Não é o sítio da zona rural, o sítio onde a gente cria animais, nem a gente faz plantações, tá? O sítio urbano, ele é o local onde uma cidade é construída, tá? É onde se dá início a uma cidade. Por exemplo, quando eles começaram a construir a União da Serra, tá, gente? Vamos imaginar. Claro, isso é há mais de 28 anos, né? Mas o que hoje é Vila Oeste, que a gente pode considerar que é a parte urbana de União da Serra, né? Ah, lá devia ter o quê? A igreja e o salão, algumas casas que predominam até hoje com aquela arquitetura daquela época. Então, isso é o sítio, tá? É onde tudo começou. O aglomerado vai surgir devagar, em pequenos núcleos e vai povoando. Esse é o nome do sítio, tá? Isso é sítio urbano. Então, digamos que o sítio urbano de União da Serra, ele se constituiu em Vila Oeste, aos arredores da igreja, em Pulador também. Por aí a gente vê que tem algumas casas bem antigas, então provavelmente elas começaram aí. Então aí, aonde começa a cidade, aonde ela é construída, é chamado sítio urbano, tá? Depois do sítio urbano, né, o sítio urbano a gente usa para uma definição mais local, tá? Existe a situação. Do mesmo modo que o sítio, a situação se refere à posição ocupada pela cidade, só que a escala dela é maior. Por exemplo, ela vai se referir à situação, vamos supor, onde a União da Serra está no estado, tá? A posição que a União da Serra ocupa próximo à RS 129, próximo à cidade de Guaporé, a tantos quilômetros, sei lá, 100 quilômetros de Passo Fundo, enfim, vai ser dessa forma que a gente vai analisar a situação. Então, a situação ou posição, ela vai ter relação direta com os principais eixos viários e que se ligam ou passam na proximidade da cidade, tá? A gente pode dizer, por exemplo, que passa perto uma cidade litorânea, então a situação dela é perto do mar, ou uma cidade que passa perto de uma BR, a situação dela é, por exemplo, próximo à BR 290, BR 392, enfim, a gente vai fazer constituir alguma ligação com algum dos principais eixos rodoviários que passam próximo àquela cidade, tá? Além do sítio urbano e da situação, existe também a forma, tá? A forma da cidade. A forma da cidade, ela tem relação com a planta da cidade, tá? Com a forma com que a cidade adquire o seu traçado, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Guaporé. Guaporé é uma cidade planejada, extremamente planejada, e onde as quadras, no geral, não vou dizer todas, mas assim, 90% tem o mesmo tamanho, os terrenos também são bem parecidos, elas têm a mesma largura, mais ou menos padronizado, sabe?
Então, é isso que se refere à forma da cidade, tá? Ela está muito vinculada à construção inicial, que nem eu falei, tomando o exemplo de Guaporé, Guaporé foi uma cidade planejada. Se alguém, não sei se vocês têm acesso, tem até grupos no Facebook que mostram a origem de Guaporé, o começo e tal, onde mostra o sítio urbano, como a cidade se formou, e a cidade, ela era constituída da avenida, né, que hoje é a avenida, eram algumas casas, assim, aleatórias, e a igreja matriz, que continua a mesma, e a praça central, que continua a mesma, né? Então, a cidade foi crescendo ao redor desse centro urbano, desse sítio, tá? E então, a gente vai fazer análise da forma ou do traçado do plano urbano, analisando alguns critérios básicos, tá? Que critérios básicos são esses? Uh, Existem cidades que têm o traçado irregular, que não, tipo Guaporé, tu sabe que é tudo quadradinho, que tu vai sair de uma rua, tu vai entrar numa outra, elas são alinhadas, entende? Só que tem cidades que não, elas cresceram de maneira irregular e que as ruas elas não têm nem na mesma direção, elas são todas aleatórias, elas não obedecem regularidade nenhuma, tá? Nem de largura de ruas, nem de calçadas, não tem hierarquia de acessos nem de pontos, porque, por exemplo, eu vou sempre pegar o exemplo de Guaporé, que vocês conhecem, que vai se tornar mais fácil para vocês entenderem, tá? Guaporé existe uma hierarquia de acessos e pontos, né? Existem trevos de entrada, mas existe o trevo principal, que é o trevo do pórtico, existe uma avenida principal, que é a Avenida Silvio Sanson, tá? Então, o que que acontece? Cidades que são, se formam de maneira irregular, elas não têm nenhum ponto de hierarquia, nenhuma rua principal, não é nem um pouco parecido com o que acontece de Guaporé. Um modelo de cidade irregular que a gente pode tomar é Bento Gonçalves. Ela é muito irregular. Muito, 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 muito. Às vezes tu entra numa rua, tu não sabe onde vai dar, não dá em nada, termina, e aí é bem complicado, até para o trânsito mesmo lá é bem complicado. Tudo certo aí? Estão entendendo? Estou indo muito depressa? Eu vou chamando vocês aqui no chat que fica mais fácil. Daí, se der alguma cortada na internet, vocês recebem, tá? Então, eu vou continuar aqui falando para vocês sobre as formas da cidade, tá? Então, a gente conversou sobre a forma irregular. Vocês vão ver que eu deixei disponível nos slides um exemplo. Eu vou tomar como a cidade de Bento Gonçalves, porque eu sei que provavelmente vocês devem conhecer, né? Que ela é bem irregular e que não existe uma dinâmica de padrão de ruas, nem de calçadas, enfim, né? Mas existem outras cidades no mundo também, cidades grandes que são assim, que é, por exemplo, Casablanca, no Marrocos, também é um exemplo de uma cidade grande que é irregular. Outra forma de cidade também é a forma radiocêntrica, tá? Nessa forma, o traçado da rua, ele
se caracteriza por um número de ruas que se prolongam radialmente, elas partem de um centro e vão de forma radial, fazendo vias circulares concêntricas. Elas têm um ponto e elas vão se expandindo, sabe? Dessa forma. Um exemplo de cidade, eu não conheço nenhuma aqui perto, tá? Que seja dessa forma, que ela parta de um determinado centro e se prolongue de forma radial. Eu sei que Paris é assim, tá? Até eu deixei uma imagem nos slides que é o Arco do Triunfo, mas não é somente do Arco do Triunfo que parte as ruas de forma radiocêntrica. Existem Paris, se vocês pegarem no Maps e derem uma olhada, vocês vão ver que ela é constituída de pequenos centros que se prolongam radialmente, assim, tá? Cada pouco tu vai ver que tem um pequeno centrinho e as ruas vão sair e vão fazer essa forma, é tipo uma teia de aranha, entende? Vão ter várias teiazinhas. Se vocês pegarem e entrarem no Maps e derem uma olhada, vai estar bem especificado, vai ser bem interessante de olhar. Porque eu não sei de outra cidade, pelo menos não aqui, que seja assim, tá? E que nem eu estava citando o Guaporé, né, é a forma retangular ou quadrículas, tá? Então é um traçado em que as ruas obedecem uma regularidade octogonal, ou seja, elas têm cruzamentos que formam ângulos retos em intervalos iguais, que é o caso de Guaporé, tá? Tem as quadras bem planejadinhas, quadradinhas, e a gente sabe que se tu for numa rua, vai cair numa outra rua, não vai ter beco sem saída, nem nada disso, entende? Então, esse é um exemplo de Guaporé. A cidade de Barcelona também é assim, tá? Inclusive, eu deixei nos slides uma foto que eu também tirei do Maps, dei um print do Maps, que cara, é muito legal de olhar. Se vocês também tiverem um tempinho e quiserem olhar, a parte de Barcelona vista de cima, ela é bem interessante e ela é toda quadradinha, assim, tipo Guaporé, tá? E também existe a estrutura de uma cidade, como ela está disposta em partes diferentes, tá? Então, a gente pode reconhecer uma cidade pela heterogeneidade que ela apresenta, né? A gente sabe que no Brasil, não é o caso nosso aqui, né? Mas se tu pegar um grande centro, até Porto Alegre também, tu vai ver que existe uma divisão física, social e econômica dentro da própria cidade, tá? Vai ter o bairro nobre, que é de um jeito, vai ter a parte da favela, que é de outro. Eu deixei também uma fotinha nos slides para vocês darem uma analisada aí da favela do Morumbi, que é uma favela que ela faz divisa com um bairro nobre de São Paulo, tá? Então, fica bem específico, bem claro, bem nítido a situação da heterogeneidade da cidade, das cidades, não é só no Brasil, né? Em outros países também é dessa forma. Mas no Brasil a gente tem muitos exemplos bem nítidos que a gente pode ver. Nessas cidades maiores, eu não sei, Caxias, talvez Porto Alegre, talvez Caxias tenha também, mas Porto Alegre é mais fácil de encontrar esse tipo de situação, né? Essa divisão da cidade pela parte mais rica e a parte mais pobre, a divisão, né? Uh, Existem também outras divisões estruturais que acontecem nas cidades. Existem as áreas verdes, que são áreas de parques. O Aporé não tem muito isso, porque na verdade é mais cidade do interior, mas eu sei que Bento tem um parque que o pessoal vai para passeio, né? Que é no meio da cidade. Aí o pessoal acaba indo lá. Acho que é perto da UP, se não me engano. O pessoal acaba indo lá para passear, enfim,
Existem várias divisões estruturais dentro de uma cidade, tá? Não só de bairros de ricos e de pobres. Existem outras divisões também. Agora eu vou falar um pouco da função da cidade, tá? Não sei se vocês sabem a função. Gente, tô com um bichinho aqui na minha câmera. Não sei se vocês sabem a função da cidade de vocês, de União da Serra, né? Até eu pedi para vocês fazerem aquela pesquisa para a gente poder entrar com essa aula, tá? Porque cada cidade ela tem uma especialização, tá? Ela, por exemplo, Guaporé, ela é um centro especializado em joias, tá? Ela é um polo joalheiro e também de roupa íntima, tá? Outro polo joalheiro no Brasil é Limeira, em São Paulo. Então, Guaporé, então, se encontra nessa função, tá? Então, é a função exercida pela cidade que remete à especialização, tá? A gente pode afirmar que a cidade ela vai concentrar uma série de serviços e produtos dentro daquela função que ela exerce, né? Que nem eu falei, Guaporé, então, é a, a indústria joalheira e a indústria da roupa íntima. Então, são funções tipicamente urbanas, tá? Então, aquelas dos lugares centrais, os serviços gerais que se distribuem por uma zona em torno ou mais ou menos extensa e contínua. Transporte ligados à distribuição e transporte de cargas junto com as principais vias de comunicação, funções especiais que realizam para fora de sua área imediatamente contínua. Ou seja, o que acontece? A gente fala de funções tipicamente urbanas, tá? São as funções, não é setor primário, são funções de indústrias, industrialização ou, por exemplo, Brusque é uma cidade que é um polo de compra de roupas, de shoppings que os comerciantes vão lá comprar para revender, tá? Então, a função exercida pela cidade de Brusque, em Santa Catarina, ela é uma cidade tipicamente de comercial, né? De roupas, enfim, para lojistas, né? Ou seja, a função urbana, ela é o papel econômico desempenhado por uma cidade dentro de uma lógica de divisão do trabalho. Aquilo que eu falei até agora. Por exemplo, em Brusque, a função urbana é da indústria têxtil, né? O comércio têxtil para atacados. E a maioria daquelas pessoas que residem lá, naquela cidade, elas vão sobreviver disso, tá? Aqui em União da Serra, na verdade, acho que não tem. Eu não sei como é que tá a situação de indústria aqui. Se tem alguma indústria ou. Acho que tem alguma coisa de terminais, né? Ah, porque eu sei que é mais agrícola, mas não sei se tem alguma coisa mais industrial. Alguém sabe me dizer? É terminais de bateria, prof. Terminais de bateria. É aquele cara ali na Pádua que faz, né? Não? É? Sim, é o Tramontina. O Tramontina. Tá. Mas tinha alguma outra indústria aí na vila, talvez? Não tinha o Tomazeta? Eu sei que alguns anos atrás, acho que tinha. Tem a de plástico também, que é o Batistella. Tá, entendi. Então aqui acho que mais ou menos é isso aí que o pessoal, quem trabalha em indústria, acho que trabalha nessas indústrias, né? Isso. Ou na prefeitura, enfim, ou da aula, né? Basicamente, acho que aqui é isso. Não tem muita opção, porque aqui é mais agrícola, né? Tá. E, enfim, né, que eu falava da função, a, a cidade, então, ela vai se caracterizar pelo papel econômico que ela vai desempenhar, tá? Então, existem cidades de descanso e lazer, que são as cidades da praia, vou tomar como exemplo Torres, é uma cidade de descanso e lazer. Tipo, ela se mantém, Capão da Canoa também se mantém, a maioria das pessoas que moram lá
elas se mantêm com aquela renda que elas tiram nas temporadas, né? No verão. As cidades fabris, que são, por exemplo, Guaporé, tá? Que concentram mais indústrias, né? Cidades culturais. Alguma cidade cultural que tem aqui por perto, que viva somente da cultura, acho que não tem. Mas, por exemplo, não sei se vocês já foram para a região das Missões, né? Acho que é São Miguel das Missões, não, eu nunca fui para lá, mas, por exemplo, quem reside ali é uma cidade que ela se mantém da cultura, né? É uma cidade cultural que ela se destaca pela presença de museus de arte. Pode falar? Alguém queria falar? A gente foi para as missões ano passado, se não me engano. Porque quem mora lá, o pessoal está mais voltado para esse tipo de trabalho, né? Para o aspecto cultural, ou uma cidade que tem universidades também, tipo Casca. Casca é uma cidade mais cultural, porque ela tem o campus da UPF, né? São chamadas cidades culturais que normalmente atraem as pessoas, ou pela presença da universidade, ou porque tem arte ou museus, tá? Cidades de defesa são as cidades que comportam guarnições militares importantes, que seriam como aquelas cidades que têm batalhões do Exército, Bagé, São Gabriel, Bento também tem, só que o pessoal daqui, eu sei que o pessoal de Guaporé vai para São Gabriel, e normalmente os meninos que vão, eles não servem o Exército nas cidades próximas onde eles moram, né? Mas eu sei que Bento tem, então são cidades que elas atraem as pessoas pela questão, são cidades de defesa, porque elas têm esses quartéis militares e as pessoas acabam indo porque são convocadas, né? E existem também as cidades administrativas, que no nosso caso são as capitais, né? Porto Alegre, a nossa capital, as capitais dos outros estados, né? O Distrito Federal também, uma cidade administrativa. São cidades que atraem as pessoas por esse aspecto, né? Fisionomia. Então, quando a gente se refere à fisionomia do núcleo urbano, a gente está fazendo referência ao núcleo original da cidade, tá? Porque vai ser a fisionomia que vai distinguir a cidade das demais, tá? Quanto mais a cidade ela está preservada e ela é capaz de manter a sua fisionomia original, ela mais está, ela cada vez mais ela vai manter a sua originalidade. Isso aí ela vai manter a sua fisionomia, tá? Porque a gente sabe que com o tempo a arquitetura vai modernizando, né? E são destruídas construções velhas, antigas, para tomar posse novos prédios, novas obras, porque o pessoal também não tem nada a perder, né? O pessoal quer investir, e quem tem, vamos supor, o Aporé, quem tem um terreno na cidade, no centro, não vai querer deixar uma casa antiga por manter a fisionomia da cidade, a não ser que ela seja tombada pelo patrimônio, né? Então, normalmente o pessoal acaba demolindo para construir prédios e algum ponto para alugar, enfim, para ganhar algum lucro em cima, né? A gente pode pensar, União da Serra ainda tem algumas casas que mantêm a originalidade do município, tá? Ali na vila tem, eu não sei se ainda uma vez funcionava a biblioteca municipal, acho que agora não mais, isso há muitos anos. Aquele prédio azul, não sei, já moraram pessoas lá, que também é um prédio antigo. Aquele prédio onde tem o sindicato também é um prédio antigo. Isso aí, então, faz parte da fisionomia da cidade, tá?
A igreja de São Luís também é uma parte da fisionomia, porque acho que ela foi reformada, mas ela mantém os aspectos originais. O Aporé, para a gente ter uma noção, né, um pouco de uma outra cidade, a gente tem o museu, tem aí perto da esquina onde era a Câmara de Vereadores também, que é um patrimônio que foi tombado, então não pode mais desmanchar. E aí sobraram poucas, né? Porque o pessoal acaba reaproveitando para construir o que lhe convém, né? Mas, enfim, algumas cidades no mundo ainda mantêm a sua fisionomia, e vocês vão ver que eu deixei uma foto da cidade de Óbidos, em Portugal. Não sei se vocês já ouviram falar, ela tem uma arquitetura conservada, né? Do século XIX, muito linda. E falando mais sobre a fisionomia, a gente vai falar também sobre a parte da contemporaneidade, que a gente pode identificar a partir da fisionomia que caracteriza, tá? Por exemplo, os prédios construídos em metal ou vidro, as ruas asfaltadas, as avenidas maiores, elas são, então, um elemento da fisionomia atual, tá? Então, isso aí é a fisionomia atual das cidades. Por exemplo, a gente vai citar a cidade de São Paulo. São Paulo vai ter uma parte onde é mais desenvolvido, onde tem prédios enormes de vidro, mais contemporâneo, uma arquitetura contemporaneizada, tá? Então, isso é uma fisionomia de uma cidade mais que está mais crescendo, mais capitalista, que está mais contemporânea, que já está adequando o patrimônio, a parte arquitetônica dela para comércio, serviços, enfim, né? Quem normalmente constrói dessa forma é para algum uso em prol de algum desenvolvimento, né? Obviamente, pela facilidade da difusão das técnicas e dos materiais, as características das cidades atuais são muito semelhantes. Então, a gente às vezes não consegue pegar uma foto de uma cidade, de um recorte de uma cidade nessa parte onde ela é onde é mais contemporânea, onde tem os prédios vitrificados, com as avenidas largas, enfim. Se tu pegar uma foto só desse pedacinho de cidade, tu não vai saber identificar que cidade é, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Nova York, porque atualmente é muito fácil tu comprar materiais de construção para esse tipo para esse tipo de fim, né, para essa finalidade. É muito fácil de encontrar. Então, não é um material que só existe no Brasil ou um material que só existe nos Estados Unidos, no Japão. O material que tem num prédio em Tóquio pode ter no mesmo prédio em São Paulo, tá? Então, assim, ó, eu tinha deixado uma atividade na semana passada e eu ia encerrar hoje aquela para deixar uma nova hoje. Mas então eu não vou deixar, tá? Eu vou deixar ainda aquela para mais uma semana e vou validar ela até semana que vem, tá? Então eu só vou deixar a partir de semana que vem eu vou deixar mais uma, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês gostaram do conteúdo? Vocês estão entendendo? A aula está chata? Não? Sim? Eu consegui entender bem. Ficou bem fácil de compreender. Eu gosto bastante da parte urbana da geografia porque a gente consegue associar mais fácil, né? Às vezes a pessoa vinha aqui falar da Amazônia, do Cerrado, enfim, né, de uma outra parte, é mais complicado de entender, mas quando a gente relaciona o termo de cidade, eu acho mais interessante, porque a cidade está no nosso dia a dia, né? Querendo ou não, União da Serra também tem um pouco de cidade. Bem pouquinho, mas tem.
E a gente consegue encaixar também nos termos, nos conceitos, né? Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo claríssimo? Nítido? Cristalino? Para mim tá tranquilo. Tá, beleza. Então acho que para os demais também, né? Ó, eu fiquei feliz, eu tive 8 pessoas na aula. Eu achava que não ia ter ninguém. Então tá, né, pessoal? Eu tenho mais 10 minutos, mas eu acho que eu já posso liberar vocês, tá? Afinal, a gente já terminou, já terminei o meu conteúdo programado para hoje, tá? Então vocês vão ser liberados mais cedo. Tá, gente? Obrigado pela participação. E fiquem de olho lá na plataforma que vai ter, vou disponibilizar o material da aula de hoje, tá? Um beijo para vocês, boa semana, até mais. Até, tchau. Tchau, boa noite, gente. Boa noite.